Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Lucas 5, do 12 ao 16. Nos diz assim: a cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Veja só, irmãos, o que eu vou falar hoje um pouquinho é a respeito de sinais messiânicos. Ou seja, o que é isso? Sinais que o Senhor Jesus deu para o povo judeu, o povo dele, né? Porque Jesus é judeu, de que ele é o Messias. Que ele era e é o Messias, mas que ele era, então vou falar no passado, porque ele estava lá, né, em Israel com o povo, e ele então estava dando sinais para eles, para que eles o reconhecessem como o Messias. Por que isso? Porque Jesus sabia que ele viria, mas que os seus o rejeitaram, né? Os seus o rejeitariam. E Jesus sempre pregou, irmãos, usando a cultura do povo judaico no caso. Também algumas coisas a respeito da cultura dos romanos. Então Jesus usava o conhecimento que o povo tinha na época para explicar a palavra de Deus. E Jesus, conhecendo então a cultura judaica, ele sabia de algumas coisas que os judeus criam e que ele então precisava mostrar para eles que aquilo que eles falavam estava acontecendo. Veja só, nós lemos aqui o texto da cura do leproso. E os judeus, o povo judeu, eles acreditavam que a lepra era a única coisa viva que podia contaminar o homem. Como assim? Que a lepra, nós sabemos que a lepra, hoje, graças a Deus, já tem, né, muitos remédios, muita coisa para controlar a lepra.
Mas naquela época não tinha cura. E os judeus acreditavam então que a lepra contaminava. E realmente, né, se uma pessoa que estava com lepra chegasse perto de uma outra pessoa que não estava com esse problema, essa outra pessoa que não estava com o problema corria o risco de pegar lepra. Então o povo achava isso e sabia que aí quem pegasse a lepra estaria contaminado. Ou seja, não apenas por possuir a lepra daí, mas estaria impuro, estaria imundo. E segundo a lei judaica, então não poderia nem se aproximar dos outros, né? Que nos fala a respeito da lepra, lá em Levítico capítulo 13 e 14. Então ali eu não vou estar lendo agora, mas se você quiser se aprofundar mais nesse tema a respeito de como era tratado uma pessoa leprosa, você pode ler esse texto de Levítico. E então era impuro. Se uma pessoa estava com lepra e tinha alguém se aproximando dele ou dela, essa pessoa tinha de gritar bem alto: impuro, impuro. Por quê? Para avisar aquela outra pessoa que estava chegando que não deveria chegar perto dele ou dela. Então eles eram isolados da sociedade e eram considerados sujos, impuros, imundos. E não tinha remédio então para a lepra, tá? Naquela época não tinha remédio. Então quem pegasse lepra iria acabar morrendo, porque a lepra ela vai comendo, né, as partes do corpo, come as orelhas, o nariz, então vai desmanchando, né? É uma doença muito triste, muito séria, e então iria acabar morrendo. E a outra coisa que eles falavam a respeito da lepra é que a lepra só podia ser curada pelo Messias. Ou seja, só poderia ser curada por Deus. Mas eles diziam, se alguém pegar lepra, só quem pode curar esse leproso é o Messias. E eles acreditavam nisso, então por isso o Senhor Jesus, é claro que Jesus queria curar o leproso, ele queria realizar o milagre, mas ele quis realizar esse milagre para mostrar para os judeus que não acreditavam que ele era o Messias, que era ele. Então ele curou aquele homem leproso. É como se ele, claro que ele não fez isso, mas ele estava, podemos exemplificar assim, Jesus estava dizendo: ei, eu sou o Messias. Estão vendo? Vocês dizem que só quem pode curar alguém leproso é o Messias. Então eu curei. Eu sou o Messias. Então Jesus usou disso para tentar abrir os olhos dos judeus, para que eles acreditassem que ele era o Messias, o Filho de Deus. Nós sabemos que até hoje, né, a nação de Israel ainda não aceita Jesus como o Messias. Algumas pessoas, sim, alguns judeus, sim, já aceitaram, já vivem para Jesus, mas a nação em si não aceita ainda. Vão aceitar só no tempo do período da tribulação. Por isso que depois que acontecer o arrebatamento da igreja e começar o período da tribulação e da grande tribulação, eles vão aceitar, porque esse período de 7 anos de grande sofrimento na terra é justamente para chamar a atenção do povo judeu e fazer eles aceitar Jesus como o Messias. Então isso ainda vai acontecer. Mas veja só, então Jesus, como nós lemos aqui,
né? Vou ler de novo mais um pouquinho aqui, ó. O versículo, finalzinho do versículo 12, o leproso disse assim, ó, se prostrou, né? Quer dizer, se inclinou diante de Jesus e com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres podes purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Então aqui a gente tem várias lições. Se nós fôssemos fazer uma mensagem só em cima desse quero, fica limpo, daria uma mensagem aí muito grande. Mas não é o que eu quero falar hoje, eu vou falar rapidamente então. O Senhor Jesus sempre quer nos abençoar. Ele sempre quer nos curar, nos livrar do mal, nos libertar. Ele sempre quer. Olha só, o leproso disse, se quiseres podes curar-me. O leproso não fez um ritual, uma cerimônia. O leproso não fez uma grande oração, fazendo um discurso, ó Deus Todo-Poderoso. Não, o leproso só disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Foi bem assim, bem simples. E Jesus também não respondeu com grandes discursos. Ele só disse, eu quero. Fique limpo. Então é fácil, né? Nós não precisamos chegar diante de Deus com cerimônias, com rituais. Hoje, infelizmente, muitas denominações colocam rituais judaicos dentro da igreja, achando que estão fazendo corretamente. Ou, se sabem que é errado, que estão continuando no erro. Nós não precisamos mais de rituais, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Amém? Então Jesus disse bem simples assim, eu quero, fica limpo. Então olha só, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante. Deus tem todo o poder para tirar qualquer problema, qualquer dificuldade. Deus tem todo o poder para resolver aquilo que nós achamos muitas vezes que é um problema muito grande, porque para nós realmente é, né? Nós somos limitados. Nós não temos o poder que Deus tem, só Ele tem. Mas graças a Deus hoje nós temos o nome de Jesus, então nós podemos usar o nome de Jesus. Amém? Então veja só. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E aí em seguida então Jesus deu ordem, porque o leproso, depois que, se por um acaso ele ficasse curado, ele tinha de se apresentar ao sacerdote para receber uma liberação, para receber lá um atestado de cura, dizendo você pode voltar para a sociedade, você pode se misturar de novo com as pessoas. Então Jesus mandou ele ir conversar com o sacerdote, mostrar que estava limpo. Mas o que chama a atenção aqui é que Jesus curou aquele leproso. E um detalhe, Jesus tocou nele. Ninguém podia tocar numa pessoa leprosa. Mas Jesus tocou. Por que que Jesus tocou? Para mostrar que Ele tem todo o poder sobre toda e qualquer doença, sobre toda e qualquer enfermidade, problema, mas também para mostrar que Ele cumpriu a lei. Então a lei dizia que ninguém podia tocar, mas Jesus é Deus. Foi Ele quem fez a lei. Amém? Então Ele tocou, Ele encostou. Ah, mas como que Jesus não pegou lepra? Jesus nunca iria pegar lepra ou qualquer outra doença, porque Ele nunca pecou, então o mal não podia entrar nele. Eu vivo falando isso para vocês. Que o mal não podia entrar no sangue de Jesus, porque Ele não tinha pecado. E o mal, as doenças, as enfermidades, os problemas, o pecado, só entra em nós porque nós somos pecadores. Mas Jesus nunca pecou. Então ele podia tocar no leproso, que ele não ia pegar lepra. Mas ele, conhecendo então a cultura do povo que não podia tocar, mas ele disse, eu posso tocar.
E ele fez isso então para chamar a atenção daqueles que não acreditavam nele. E ele então foi, como eu disse agora há pouco, é como se ele estivesse dizendo: ei, povo, eu sou o Messias, porque eu posso curar a lepra, que era a crença deles. Desculpe, irmãos. Então era a crença, né, dos judeus. Acho que não tem, com esse tempo aí de calor e frio, não tem quem não esteja com cough de vez em quando, né? Mas passa, graças a Deus. Então Jesus mostrou e disse: eu curei, acreditem em mim, acreditem que eu sou o Messias. Mas eles não acreditavam. Aí nós vamos ler também outro texto, mas então eu quero que você perceba assim, ó. Jesus agiu em cima do que eles criam, do que eles acreditavam, para ele dizer: estou provando para vocês, através da crença de vocês, que eu sou o Messias. Tá? O que é o Messias? É o ungido, é aquele que estava prometido para vir, o Filho de Deus. Né? Mateus 9, 32 até o 34. Glória a Deus. Mateus 9. Do 32 ao 34. Diz assim, ó: a cura de um mudo endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. Então, do 12 ao 16... Não, desculpe, irmãos, eu li o texto errado. Eu li o versículo errado. 9, 30. Não, está certo. Vamos lá. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, olha só. O que aconteceu aqui? Jesus também usou a crença que o povo judeu tinha para curar esse homem e provar mais uma vez que ele é o Messias. Por quê? Porque os judeus criam que só se podia expulsar um demônio se ele, no caso o demônio, falasse o nome. Se o demônio falasse seu nome. E se fosse mudo, não tinha como saber o nome do demônio. Então só o Messias poderia expulsar esse demônio mudo. Entenderam, irmãos? Olha só, eles acreditavam que para poder expulsar um demônio, tinha de saber o nome do demônio. E se a pessoa era muda, eles não iam poder saber o nome do demônio. E aí eles diziam: não tem como saber, então não tem como expulsar um demônio mudo. Só o Messias pode fazer isso. E aí Jesus fez isso, justamente para mostrar: ó, vocês acreditam assim? Pois eu posso, eu estou provando mais uma vez para vocês que eu posso, que eu sou o Messias. Amém, irmãos? Porque assim, ó, os judeus, é claro que hoje os que já se converteram a Jesus usam o nome de Jesus, né, para fazer oração. Mas naquela época, eles expulsavam os demônios com rituais. Como assim? Eles começavam a tocar o chofar,
eles recitavam salmos, eles faziam orações, então, em voz alta, mas citando os salmos. E usavam água e óleo. E aí perguntavam o nome do demônio. Porque eles, então, acreditavam que essas manifestações demoníacas, eles não viam como demônios, mas eles chamavam de almas nuas, que estavam vagando. Então é mais aquele conhecimento de alma penada, né? Que nós sabemos que não existe esse negócio de alma penada. A alma morre salvo, vai para o paraíso, sem ser salvo, vai para o inferno. Mas eles não usavam assim o conhecimento de que eram demônios. Então eram almas nuas, quer dizer, almas que ficavam vagando e que eles precisavam então fazer esses rituais para que essa alma alcançasse a paz, fosse perdoada por Deus e pudesse ir para o céu. Então um conhecimento totalmente antibíblico. Né? Pastora, mas eles são judeus, é o povo de Deus, não importa. É o povo de Deus, aquele que aceita Jesus como Salvador. É o povo de Deus, sim, sempre será. Mas eles tinham conhecimentos errados, e tem ainda. O maior que a gente vê hoje ainda é que eles não aceitam Jesus até hoje. Então eles faziam essas coisas aí, e quando eles iam então expulsar essas almas nuas, como eles chamavam, primeiro eles perguntavam o nome da alma. Estranho, né? Mas aí então, quando era mudo, eles diziam, não, só o Messias pode expulsar. Porque se nós não pudermos perguntar o nome, não tem como expulsar. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então Jesus, de novo, né? Expulsou aquele demônio, agiu em cima do conhecimento deles e mostrou para eles, eu posso expulsar. Então, eu sou o Messias. Mas os fariseus, né, os judeus, no caso fariseus, que era um partido, né, que tinha no meio do judaísmo, eles não aceitaram. Não aceitaram de novo. E ainda cometeram aqui a blasfêmia, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo. Porque eles disseram assim, no versículo 34, eles disseram, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então os fariseus disseram assim, não, você está endemoniado e é pelo maioral dos demônios que você está expulsando esse demônio. Então eles atribuíram aquele ato de Jesus que foi de libertação para aquela pessoa, eles disseram que quem tinha feito aquilo era Satanás, era o inimigo. E com isso, então, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, não tem perdão. Né? Então, olha só, segunda vez, né, que Jesus agiu em cima do conhecimento deles, da cultura deles, para que eles acreditassem nele. Mas mesmo assim eles não acreditaram. E não acreditam até hoje. Outro texto. Marcos 2, do 3 ao 5. Diz assim, é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Você já conhece esse texto? Então vamos ler só do 3 ao 5, para não ocupar muito tempo. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, dele de Jesus. Tá?
descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas vamos ler o 6 também. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então veja só, aqui esse texto é bem conhecido, é bem pregado, né? Que 4 homens levaram então o paralítico na sua cama e não conseguiram chegar perto de Jesus, porque Jesus estava dentro de uma casa e a multidão estava em volta, então não tinha como passar pela multidão para chegar até Jesus. E aí eles subiram então na casa, desmancharam o telhado para poder baixar a cama do homem até onde estava Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas isso aí é meio estranho, como é que eles iam desmanchar o telhado de uma casa? É que os telhados das casas naquela época não eram como a gente tem hoje, que tem o forro, que tem telhas, laje, o eternite, qualquer coisa assim. Não era assim. Era feito de barro e coberto com folhas secas. Então foi fácil desfazer aquele telhado. Eles abriram ali e largaram então a cama do paralítico bem na frente de onde Jesus estava. E aí o que é que Jesus fez? Conhecendo também o pensamento dos judeus, que eles também afirmavam assim: só Deus pode perdoar pecados. Então só o Messias pode perdoar. Quem é esse que vem aí dizendo que pode perdoar pecados? Ele não é ninguém. Eles diziam, né? E Jesus, sabendo disso, sabendo dessa crença deles, então, o que que Jesus falou para o paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Agora vamos ler o resto do texto. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: arrazoavam é pensarem, estavam fazendo confusão ali para dizer que Jesus era um mentiroso. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, o Messias, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O povo falou isso, os fariseus duvidavam. Então veja só, Jesus sabia dessa crença deles. Eles não aceitavam, que eles já tinham visto outras vezes Jesus dizer, né? Perdoados estão os teus pecados. Mas eles diziam: quem é esse? Só Deus pode perdoar. Só o Messias. Quando o Messias vier, aí ele vai poder perdoar pecados. Então era a crença deles. E Jesus, sabendo disso, então, perdoou os pecados e ainda curou o homem. Porque daí ele disse: qual que é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus não faz nada incompleto, irmãos. Quando Deus começa uma obra na vida de alguém, Ele não deixa pela metade. Amém? Então Jesus não ia apenas dizer:
estão perdoados os teus pecados, mas fique aí, você é paralítico, fique aí deitado. Não, Jesus faz a obra completa. Teus pecados estão perdoados, agora você também está curado. Pega a tua cama e vai embora. Amém? Jesus não é maravilhoso? É, né? Quando Ele age na nossa vida, você sabe disso, você com certeza já teve essa experiência. Ele não faz nada pela metade. Ele faz completo. Amém? Ele não diz assim para nós, eu morri por você na cruz, mas eu não sei, você anda tão pecador ultimamente que acho que eu não quero te salvar. Não. Ele diz, eu morri por você. A tua alma tem preço de sangue. Você é um salvo. Amém? Então Ele nos perdoa os pecados, nos ajuda a viver aqui, nessa vida que é tão difícil, nesse mundo que está tão terrível. E depois disso, Ele ainda vai nos levar para o céu. Então a obra de Deus é completa. Então Jesus fez isso para mostrar para os judeus. Então cada uma dessas curas que Ele fazia, baseados na crença dos judeus, é como se Ele estivesse gritando, ei, mais um sinal eu estou dando, eu sou o Messias, acredite em mim. Mas o povo não queria acreditar. Alguns acreditavam, né, claro, mas a maioria não. Aí então o outro texto que nós vamos ler hoje, que Jesus fez também esse milagre para mostrar que Ele é o Messias, João capítulo 11. João 11. Como também é um texto muito conhecido, que é da ressurreição de Lázaro, então vamos ler só o versículo 43. 11:43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então o que nós podemos entender aqui? Você conhece a história, que Marta e Maria mandaram avisar Jesus, que Lázaro estava doente. E Jesus, né, Lázaro e Jesus, eles eram amigos. Jesus muitas vezes se hospedava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Eles eram irmãos. Então Jesus muitas vezes se hospedou na casa deles. Eles eram amigos. E as duas, então, a Marta e a Maria, com certeza pensaram, vamos chamar Jesus rapidinho, que Ele vem, porque Ele é nosso amigo. Ele vai vir rápido. E Jesus recebeu o recado. Mas Jesus não foi na hora que Ele recebeu o recado. Quantos dias levou para que Jesus fosse? 4 dias. Será que Jesus agiu assim porque Ele estava dizendo, Lázaro que se vire? Não. Ele fez justamente para provar, era mais um sinal messiânico. Era mais uma forma que Ele estava dizendo para o povo judeu, eu sou o Messias. Por quê? Porque o povo judeu, eles criam que até o 3º dia, depois que a pessoa morria, o espírito ficava ao redor do corpo, e que então era possível aquele morto voltar à vida, até o 3º dia. E Jesus esperou então de propósito até o 4º dia. Porque se Ele fosse antes, os judeus iriam dizer assim, não, mas Ele não ressuscitou Lázaro. Porque até o 3º dia o morto pode voltar a viver. Eles tinham essa crença, né? Que não é verdade, mas eles acreditavam assim. Então Jesus de propósito esperou até o 4º dia, porque aí eles diziam assim, que depois do 4º dia, só o Messias podia devolver a vida para alguém.
Então Jesus esperou de propósito. Ah, pastora, mas então Jesus foi cruel, porque Lázaro morreu, a Maria e a Marta choraram muito a morte do irmão. Não, Jesus não foi mau, Jesus não foi cruel. Ele fez isso para demonstrar a glória e o poder dele, para mostrar que ele é o Messias. E que ele sabia, o choro delas, não tem um versículo lá que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Então ele sabia, elas estão chorando, mas a alegria delas vai ser tão grande quando vê Lázaro, quando elas verem de novo Lázaro vivo, que vai compensar o choro. Então Jesus não foi mal fazendo isso, tá, irmãos? Ele fez isso para mostrar para o povo judeu que ele era o Messias. Então por isso ele esperou até o 4º dia. E aqui então, nesse versículo que nós lemos, vale a pena lembrar, aqui eu já falei isso aqui outras vezes, mas vale a pena lembrar de novo então, que quando Jesus disse assim, ó, que daí Jesus foi até o sepulcro, né, e mandou tirar a pedra, e daí ele gritou, que foi o versículo que nós lemos, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E daí saiu Lázaro assim, todo amarrado, né, todo enfaixado, com o rosto coberto, as mãos presas, saiu assim, com dificuldade, porque estava todo enrolado, e Jesus disse: desenrole-o e deixe ir. Mas por que Jesus disse: Lázaro, vem para fora? Porque se Jesus não tivesse dito o nome de Lázaro, não tivesse especificado quem era, qual dos Lázaro era, todos aqueles que se chamassem Lázaro e já estivessem mortos iriam ressuscitar. E se Jesus não tivesse dito, tivesse apenas dito vem para fora, então seria uma ordem do Deus Todo-Poderoso, na região dos mortos, todos os que estivessem mortos iriam ressuscitar. Por isso Jesus disse: ei, Lázaro, isso aqui está embutido assim, Lázaro, irmão de Marta e Maria. Então Jesus estava dizendo: é esse Lázaro. Né? Por quê? Para que aquele Lázaro voltasse. Já falei aqui também que nós podemos imaginar a cena assim. Então Lázaro era um salvo. Então antes de Jesus dar essa ordem, ele estava lá no paraíso. Ele estava salvo, ele estava no paraíso. Na parte do paraíso, né? Porque então Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Então o paraíso ainda era vizinho do inferno, vamos dizer assim, separado por um grande abismo. Mas era o paraíso. Então Lázaro estava lá no paraíso. E vamos imaginar ele lá conversando com os outros salvos, né? Sei lá com quem que ele estava conversando. Mas imagine Lázaro conversando de repente com, sei lá, Abraão. Não sei. Ou um que a gente nem sabe o nome, nem sabe que existiu, mas que é salvo. E aí de repente alguém podia dizer assim: ei, Lázaro, tem alguém te chamando? Imagine a cena. A Bíblia nos permite imaginar essas coisas, irmãos. Nós não estamos mudando a palavra. A gente está imaginando, ele estava lá, de repente ele escutou, ele pode ter dito: ai, tem alguém me chamando. Eu vou ter que ir, tchau povo, estou indo. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então Jesus chamou, deu ordem para o Lázaro, e Lázaro voltou à vida. Então veja só, Jesus fez isso de propósito, esperou até o 4º dia, porque se ele devolvesse a vida para o Lázaro, que eu já expliquei aqui também que a palavra ressurreição vem para o nosso conhecimento aqui, para a nossa cultura no latim, mas que na realidade ressuscitar, até hoje só quem ressuscitou foi Jesus. Então aqui é devolver a vida. Então quando Jesus devolveu a vida para Lázaro, que Lázaro voltou a morrer de novo, então por isso que quem ressuscita não volta a morrer. Então só Jesus por enquanto que ressuscitou. Então veja só, quando ele fez isso, ele estava mostrando para o povo judeu: vocês ainda não acreditam em que eu sou o Messias?
acabei de devolver a vida para uma pessoa que já estava há 4 dias morto. Entenderam, irmãos? Os sinais messiânicos que Jesus usou? Então Jesus usava da cultura do povo para pregar, para ensinar. E ele usou então dessas curas para mostrar que ele era o Messias. Mas o povo não acreditou. A maior parte do povo, né, não acreditou. E aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas eu sei que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o ungido, o Salvador, o Redentor, eu creio. Então, o que essa mensagem pode me trazer de bom hoje? Eu já creio. Sabe por quê, irmãos? Hoje está acontecendo a mesma coisa, parecido com o que aconteceu quando Jesus fez todos esses milagres para provar que ele era o Messias. Por quê? Porque antes mesmo de ele morrer na cruz, ele avisou que ele iria ressuscitar, e quando ele pregou o sermão profético, que é Mateus capítulo 24, ali ele explicou direitinho tudo o que ainda iria acontecer. E ali ele diz, eu vou voltar. E hoje a gente fala que Jesus vai voltar, e as pessoas também não acreditam. É ou não é assim? Você já foi falar para alguém que Jesus está voltando e essas pessoas riram da tua cara? Quem é que já passou por isso aqui? Então não está acontecendo a mesma coisa do tempo que Jesus estava aqui? A mesma coisa. Porque Jesus falou, né, em Mateus 24, que é chamado de o sermão profético ou escatológico, ele mostrou os sinais que ele vai voltar, que ele está voltando. Mas as pessoas parecem que não se ligam disso. Então você pregar que Jesus está voltando, é preciso? É preciso. E temos que falar. Mas não espere que você vai ser bem recebido por isso. Né? Vão te criticar. Vão dizer que você é louco. Vão dizer que você é o crentinho fanático. Então não espere outra coisa dessas pessoas. Vão recusar. Mas Jesus está voltando. E quando ele voltar e nos levar, aí aqueles que ficaram aqui, infelizmente, né? Porque Jesus não quer que ninguém fique, do que dirá nós querer que o povo fique. Nós não queremos, mas a palavra nos diz que vão ficar. Então esse mesmo povo que nos chamou de louco, de crentinho fanático, de qualquer outro nome aí para nos debochar, vão lembrar, aquele lá falava isso, aquela lá falava isso, e agora aconteceu. E muitos vão chorar amargamente e vão dizer, por que eu não aceitei? Né? Porque a situação vai ser bem pesada aqui na terra. Mas então o que acontecia nos tempos que Jesus estava aqui, continua acontecendo agora. Então não espere reconhecimento das pessoas por você estar pregando a palavra de Deus. Porque a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é no céu. Amém? Aqui vai ser dificuldade, vai ser problema, mas é claro que temos momentos felizes. Graças a Deus tem aqueles que vão nos ouvir. Né? Se não fosse assim, nem nós estaríamos aqui, porque um dia pregaram para nós também. Não é verdade? Então tem momentos felizes, tem momentos bons, mas não espere que vão acreditar 100% em você. Porque não vão. Vão rir da tua cara. Vão te chamar de crente. Né? E como eu digo sempre, até vale uma explicação aqui, porque as pessoas às vezes me perguntam,
Eu não sou contra a palavra crente, tá, irmãos? Nós somos crentes. Eu sou crente em Jesus. Mas quando eu digo assim que eu não gosto de usar a palavra crente, é porque crente daí pode ser em qualquer coisa. Então por isso eu prefiro, para não ter que dar toda essa explicação, eu prefiro dizer cristão verdadeiro. Mas nós somos crentes em Jesus. Então nunca se envergonhe de ser um crente em Jesus. Nunca se envergonhe de falar a palavra de Deus. Porque a nossa recompensa virá. E quando nós chegarmos na glória, irmão, todos os desaforos, todas as coisas que nós passamos aqui por rirem de nós não vamos mais nem lembrar, comparado com a glória que nós vamos ter lá. Amém? No céu não existe tristeza. Nós podemos, quem sabe, até nos lembrar de certas situações tristes, mas não vamos sentir tristeza, porque no céu não tem tristeza. Agora, aqui nesse mundo, muitas vezes nós choramos e reclamamos, mas só que nós temos que entender assim, não adianta reclamar. Tem que glorificar. Não adianta ficar se lamentando. Porque é assim. Então não vai ser nós que vamos mudar aquilo que está determinado por Deus. Nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos dele. E vivemos no mundo por enquanto. Né? Tem um hino da Mara Lima, eu gosto de ouvir, não sei se você conhece esse hino, que ela diz assim: adeus planeta Terra. Eu não estou falando as palavras certas que ela fala ali no hino, mas ela está querendo dizer: adeus planeta Terra, estou dando tchau agora, porque depois não sei se vai dar tempo. Então é isso que nós temos que fazer. Tchau mundo, tchau Terra, daqui uns dias eu não estou mais aqui. Você crê nisso, meu irmão? Então Jesus está voltando. Ele mesmo avisou que ele voltaria. Então ele está voltando. E ele vai vir rapidinho. Tem uma passagem da Bíblia também, eu não me lembro agora o texto, onde está escrito, mas que diz assim, ó: aqueles que acham que está demorando, espere só mais um pouquinho. O que é isso? Espere mais um pouquinho. Está pertinho. Está pertinho, não vai demorar. Jesus está voltando. E uma coisa, ele é o Messias. Porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas é que nem o Felipe falou agora há pouco ali. As pessoas às vezes não acreditam na Bíblia porque dizem: ah, foi mudado. Deus zela pela sua palavra. Tudo que nós precisamos saber está aqui. Então Deus não permitiu que fosse mudado. Mas mesmo assim as pessoas duvidam. Alguns podem dizer: mas será que Jesus é mesmo Filho de Deus? Então tem gente que ainda pensa assim hoje, como os judeus pensavam na época. Então tire, se você tem algum pensamento assim, tire essa dúvida do teu coração. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. E Ele veio no mundo para nos salvar, para salvar a nossa alma do inferno. E agora, no arrebatamento, Ele vai vir nos salvar do mundo. Ele vai vir nos tirar daqui. Veja só, o arrebatamento da igreja é para nos tirar daqui, desse mundo, para nós parar de sofrer, para nós ir para casa. E a segunda vinda de Jesus, para que vai ser? Jesus vai vir na sua segunda vinda, que são os 7 anos depois do arrebatamento, justamente também para salvar, no sentido de, se ele demorasse mais um pouco para voltar, Satanás exterminaria todo o ser humano e toda a terra. Então Jesus vem no arrebatamento para nos tirar daqui. E na sua segunda vinda,
para salvar o mundo de ser destruído e para fazer julgamentos. Amém? Então, creia nisso. Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E esses sinais messiânicos que Ele deu aqui, nos exemplificam os sinais que Ele deu da sua volta. Ele deu vários sinais. Por que vocês acham que o mundo está de cabeça para baixo do jeito que está? Coisas absurdas acontecendo. Eu não sei se você viu, eu mandei ontem no grupo do estudo bíblico, não sei se todos os irmãos assistiram, nos Estados Unidos, um grupo de pessoas rasgando a Bíblia, pisando na Bíblia, jogando dentro de um vaso de banheiro imundo. Quem é que viu? É a palavra de Deus. Vão prestar contas a Deus por isso. Então, tudo que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo. Isso sem nem precisar falar, né, aí de pandemia, de doenças, de movimentos, né, que eu não vou citar aqui porque é proibido, mas esses movimentos aí, né, de orgulho, vocês sabem do que eu estou falando. Tudo isso é sinal, mais um dos sinais de que Jesus está vindo nos buscar. E até Ele vir nos buscar, espere que fique pior ainda. Mas Ele está vindo. Eu não sei o dia, eu não sei o momento, mas eu sei que Ele vem. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus.